Olá, bom dia, no nome de Jesus. Mais um fim de semana para a gente conversar. E hoje a conversa talvez pode te parecer um pouco uma cobrança, como foi para mim, mas quando nós entendemos a intenção de quem nos fala, as coisas ficam mais fáceis. Então hoje o que eu quero falar com você e que já o Espírito Santo falou comigo é sobre pedir contas. O Espírito Santo conversou comigo e falou: Renato, quero pedir contas de algumas coisas com você. E a partir daí eu e o Espírito Santo fomos conversando, chegamos num bom porto e o Senhor disse para mim que eu deveria pedir contas, falar sobre pedir contas. Quando alguém nos pede contas das nossas atitudes, das nossas palavras, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de viver, nós entendemos algo que uma coisa punitiva, uma coisa desagradável, como se fosse alguém querendo tomar conta da nossa vida, mas não é isso. Eu e você temos que entender que quando alguém nos pede conta das nossas vidas, significa que às vezes o resultado que nós estamos oferecendo não está sendo um resultado positivo. Por quê? Porque a Bíblia deixa muito clara, a palavra do Senhor deixa muito clara, que quando nós estamos revestidos de confiança, quando as pessoas têm confiança em nós, quando as nossas atitudes estão mostrando fidelidade e boa administração dos nossos sentimentos, das nossas palavras, do administrar de coisas e tudo, quando nós estamos sendo bons administradores, as pessoas não nos pedem contas. Porque o pedir conta significa assim: ei, vamos conversar. Nesse momento nós precisamos sentar e definir uma coisa. Ou você continua nessa atitude, ou eu sugiro que você mude, porque os resultados os quais você está apresentando não estão sendo bons. Porque se estiverem sendo bons, nós vamos ver daqui um pouquinho como o Senhor nos fala. O maior exemplo para nós de pedir contas é o seguinte: Deus, ele explica muito bem o que é pedir conta, mas ele sempre, quando nos pede contas, quando o Senhor nos pede contas, ele se mostra como um juiz misericordioso e justo. E sempre que o resultado do pedir contas, do apresentar contas, fazer balanço com Deus é negativo, esse justo juiz, ele é misericordioso e ele nos apoia, primeiro, ao arrependimento e segundo, à mudança. Então, eu e você devemos entender que sempre o pedir contas não significa algo punitivo, mas sim algo que nos deve levar ao arrependimento de rota e à mudança de mentalidade para podermos sairmos bem. A Bíblia deixa claro que todos nós vamos ter que prestar contas individualmente diante de Deus. Eu e você. Não adianta você querer fugir, não adianta, nós vamos prestar conta diante de Deus. A palavra diz que o prestar conta, quando nós não prestamos contas, o que acontece? Nós deixamos de trazer à luz o fruto das nossas atitudes. Mas, para que eu possa entender o que é bom e o que é ruim, eu tenho que trazer à luz da palavra do Senhor para julgar aquilo que está acontecendo, se é bom ou ruim. Então, o prestar conta traz luz. A outra coisa muito interessante, que no prestar conta de Deus não existe favoritismo. Eu tenho duas filhas e eu posso pedir conta para uma e não pedir conta para outra. Ou eu posso pedir conta para as duas, ou eu posso não pedir conta para nenhuma das duas. E elas também podem me pedir contas como pai, a Lucy como mãe. Ou seja, o pedir contas não é o problema. O problema é, nós devemos entender que tudo aquilo que nós estamos semeando, nós vamos colher. E quando a colheita que nós estamos tendo não está sendo boa, as pessoas que nos amam, as pessoas que não querem nos punir, não querem nos criticar, elas vão pedir contas. Ei, o que está acontecendo? Ok? Então nós temos que entender isso. Na nossa vida carnal, as atitudes da nossa vida no dia a dia, elas são tão importantes, porque vai haver um tribunal que, mesmo você aceitando Jesus, sendo uma pessoa boa e etc., as nossas atitudes vão estar todas diante do tribunal de Jesus Cristo. Vai haver um tribunal de Jesus Cristo, onde nós, depois de estarmos subindo aos céus, encontraremos com ele, e nesse tribunal de Cristo ele vai falar: ô Renatão, o que você fez com aquilo que eu te dei?
com o dom da vida, o que você fez com o dom da profissão, ou com a tua família, o que você fez? Então nós vamos prestar conta. Outra coisa interessante é que nós vamos dar conta de todas as palavras que nós falamos. E a palavra de Deus tem que nortear o que eu falo, como eu ajo, como eu penso, como eu estou cuidando dos meus bens, como eu estou cuidando de tudo aquilo que Deus me dá. Então entendam, prestar contas não é julgar. E se eu tiver que analisar uma prestação de contas de alguém, ou se você for analisar a minha vida e que eu estou prestando conta para você, seja o mais justo possível. Porque da mesma medida que você me julgar prestando contas, você será julgado por Deus também. Então, às vezes, nós temos que ser como o Senhor, sem favoritismo, justos e misericordiosos. Porque, volto a dizer, todas as vezes que eu estou cheio de confiança, a confiança em alguém, ela vem sempre quando eu tenho resultados. A Lucy não vai pedir contas de quando eu estou sozinho, ela está em Madrid, porque ela confia em mim. Quando ela começa a ver que os meus resultados não estão sendo bons, eu estou apresentando sinais, sintomas de que o estar sozinho está quebrando a nossa confiabilidade, eu não estou talvez sendo fiel, ela tem todo o direito, eu tenho todo o direito, numa situação dessa, pedir contas, como o Senhor fará conosco. Ou seja, todas as vezes que ninguém pede contas é porque existe uma confiança, uma fidelidade. Mas quando eu vejo que o administrador, nos quais eu estou vendo que os frutos não estão bom, Jesus conta a palavra daquele administrador que ouviram dizer dele que ele não estava fazendo as coisas direito. E aí, então, o chefe dele foi prestar contas. É assim que Deus faz conosco, quando ele percebe que nós não estamos muito bem, e é assim como nós devemos fazer com as pessoas as quais nós amamos, que realmente temos uma preocupação. Mas a pergunta que não se cala para mim e para você deve ser a seguinte: o que é isso que eu estou ouvindo de você? O que é isso que eu estou vendo na sua vida? O que é isso que está acontecendo com as suas relações? Por favor, preste-me conta do que está acontecendo da sua administração. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Epa, peraí. Você tem que dar satisfação para o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, para Deus, para os teus amigos, para quem te ama. Não, eu tenho a minha vida dependente. Ok, se você é uma pessoa sozinha que vive numa ilha, tente não prestar conta nem com Deus, que você vai ver o que vai acontecer. Mas nós devemos prestar conta. Quando nós fomos pastores da igreja de Portugal, nós sempre prestávamos contas e fixávamos na parede o dízimo. Infelizmente, durante o trajeto, houve um desvio de uma boa administração do nosso contador e que nos questionaram a nossa honestidade. Mas depois, no final das contas, as contas estavam certas. Mas eu tive que cobrar do meu administrador o que ele estava fazendo, ele me explicou e vimos que estava tudo certo. Então, o fato de você não prestar conta está atrelado na fidelidade e na confiança. Quando alguém te pede conta, significa que eu e você não estamos sendo confiáveis. E essa pergunta tem que ficar atento. Ei, Renato, ô Lucy, o que está acontecendo? Por que você está trabalhando e está acontecendo isso, não tem dinheiro? Ei, o que está acontecendo com o teu marido, a tua mulher, está tão agressivo? O que passa com isso? Explique-me, preste-me conta, vamos sentar para conversar, porque diante de Deus nós vamos. E o mais interessante é que essa pergunta que não se cala tem uma outra, é a intenção a qual você pergunta sobre as contas. Eu tenho vários amigos que são donos de clínicas e eu não sou dono de clínica. Eu conheço, o meu genro tem um trabalho, a minha filha tem um trabalho, eu posso pedir contas para eles, desde que a minha intenção seja o seguinte: olha, eu estou pedindo contas não para que você aumente aquilo que eu quero, mas sim para que as suas dádivas que Deus tem para você aumente na sua conta, não na minha. Porque se eu estou preocupado com aquilo que está acontecendo na vida de alguém, como o Senhor está preocupado comigo e com você, Ele nos pede contas. Então, você sempre peça contas para alguém quanto que você quer que aquilo que está passando com aquela pessoa melhore, deixe de ser ruim, apresente bons resultados, ok? Então, nós temos que entender, nesse final, o Espírito Santo me levou para aquela parábola dos dons, onde a confiança está na entrega dos bens. Guarda isso, a confiança está na entrega dos bens. Eu só vou entregar os meus bens para a Lucy, para as minhas filhas, para o meu genro André, se eu confio neles. Se eu confio, eu entrego os meus bens, mas eu vou querer ver os resultados.
A parábola que Jesus conta diz que até o reino de Deus é assim. No reino de Deus, ele nos dá talentos espirituais, mas no mundo carnal, o Senhor também nos dá talentos, nos dá presentes. A um dá 5, a outro dá 2, a outro dá 1, dependendo da nossa capacidade. Cada tarefa que nós recebemos no nosso dia a dia, o dom de viver, a capacidade de administrar nossa família, administrar nossas contas bancárias, administrar nossas amizades, administrar nossos sentimentos, nosso coração, isso significa que Deus está entregando para nós um dom, um talento, segundo a nossa capacidade. E a parábola diz que o homem dono dos bens entregou os bens, falou tchau, bye bye, so long, veruel, foi de viagem, e depois de muito tempo que ele entregou os seus bens para os seus trabalhadores, para os seus ajudadores, os seus administradores, segundo a sua capacidade, ele voltou, depois de algum tempo, ele voltou e pediu contas, e falou, olha, vamos acertar contas. Então entenda que o acertar de contas vai trazer para quem as pede alegria ou tristeza. E para de quem é pedido contas, eu estou pedindo contas para você, ao me apresentar contas, que você saiba que você pode me alegrar como me entristecer. Isso é o importante. Eu tenho que saber essa situação, que todos aqueles que cuidam bem dos bens que eu tenho, o Senhor Jesus diz na parábola dele que ele vai dar mais ainda. E diz assim no final, você cuidou daquilo que eu te dei, mesmo que foi pouco, e eu vou te dar mais ainda. Participe da minha alegria. Ou seja, Jesus pede contas para que nós apresentemos resultados bons, para que participemos da alegria dele. Para aqueles que não apresentam bons resultados, Jesus diz assim, aos que não cuidaram, e diz assim, você foi negligente, Renato. Você não cuidou. Agora, Renato, só cabe a você chorar e ranger os dentes, porque você não cuidou. Mas, como o Senhor Jesus é justo e misericordioso, ele nos ensina o que nós temos que fazer. Ele nos ensina, porque se ele prestou conta e eu fui achado em dívida, eu fui achado devedor, eu tenho que fazer o possível para mudar a minha atitude. Se me fizeram uma dica, olha, Renato, eu estou achando que aconteceu isso no tratamento, você foi negligente nisso, tem que mudar isso. Ok, vou mudar, vou ser diferente, vou fazer uma mentoria, vou mudar minha maneira de ser, me arrependo, puxa, não deveria ter feito isso, e agora vou seguir adiante. Por quê? A mim e a você nos toca uma coisa nessa vida. Nós temos que aprender a ser fiel. A fidelidade é algo muito sério. A fidelidade, ela traz confiança, e a confiança não nos pede contas. Se eu pedir contas, é porque eu não estou confiando, porque os resultados foram negativos, ok? Tá muito claro isso. E a mim e a você nos toca, como a Bíblia ensina, que nós devemos ser fiéis em tudo que nos entregam. Deus te entregou uma mulher, te entregou um marido, te entregou filhos, te entregou um trabalho, te entregou uma amizade, te entregou uma missão, te entregou um propósito. Seja o máximo fiel, faça tudo muito bem feito. O Senhor entregou um bem, olha, você vai administrar minha fazenda, você vai administrar minha clínica, você vai administrar os meus pacientes, no meu caso. Você, como pastor de uma igreja, Deus te deu ovelhas para você pastorear, que não são tuas, são deles. Como você está fazendo para prestar conta? Prestar contas, nós temos que prestar conta. E tudo que vier na nossa mão, nós temos que fazer como fosse para Deus. Cuidar de tudo, ser fiel. Porque a nossa vida espiritual com Deus vai refletir na nossa maneira de ser como carnal, na nossa vida em família e depois a vida em comunidade. Então entenda, temos que prestar conta a Deus, prestar conta para a nossa família e prestar conta para a comunidade onde nós vivemos. Isso é viver segundo a vontade do Senhor. E quando não nos pedirem contas é porque nós estamos fazendo tudo de acordo com a vontade, com a confiança, estamos sendo fiéis. E a outra coisa que nós temos que aprender é que todas as vezes que nós recebermos algo ou formos fazer algo, nós devemos fazer contas. Porque nós temos que saber se nós somos capazes ou não de enfrentar esses desafios, de receber essa família, receber essa esposa, receber esse marido, esses amigos, fazer contas, o nosso trabalho, os nossos bens e cuidar bem. Porque quem não faz conta não é capaz de administrar aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos e as pessoas também que Ele nos entrega. Por isso, façamos conta, sejamos fiéis e tenhamos uma semana de vitória, porque o Senhor nos pede contas. Eu espero que você pare um pouco e receba essa pergunta.
O que eu ouço de ti, Renato? Vamos fazer contas com o Senhor e com quem a gente merece e com quem deve fazer. Peça contas e preste contas. É a palavra do Senhor para hoje, no nome de Jesus. Deus te abençoe.